E aí, mestre? Faz teu show off aí, meu mano. Ladino bom é o ladino que rouba a pare. E eu sou Felipe. Mais um show-off começando. Eu sou o Cabral. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente veio, como já foi apresentado aí, muito bem apresentado, o Felipe, que é um convidado recorrente aqui, participou de vários show-offs. Opa! E a gente veio falar sobre um tema que a gente tava querendo falar há muito tempo, porque a gente vê esse interesse crescendo sobre isso, né? O que é bom e é ruim ao mesmo tempo, mas enfim. Que é sobre RPG. A gente vai tentar fazer uma dinâmica um pouco diferente do que a gente fez nos outros. Basicamente, esse vai ser um podcast mais, entre aspas, técnico. A gente vai basicamente te ensinar a jogar RPG. Isso. A gente vai passar algumas informações, algumas curiosidades e tal. E esse é um primeiro introdutório. Então a gente vai te explicar bem de base o que é RPG. Se você sabe o que é RPG, fica pra escutar a gente explicando de novo. É. Se você não sabe, fica pra aprender. E se você quiser ensinar alguém, você pode mandar esse podcast pra alguém, pra ele poder entender o que é a base de um RPG. Hoje a gente vai falar principalmente sobre o que é, o conceito, o que se faz e um pouquinho da história. É tipo um telecurso, tá ligado? Eu não vou me estender muito nisso, mas vocês já ficaram tanto tempo acordado que começa aquele telecurso? Começava, né? Não tem mais aquele telecurso na Globo, de noite? Sempre. Pois é, vai ser isso. Tá, a primeira coisa que é muito importante a gente explicar o que é RPG é pelo nome. RPG significa Role Play Game e não significa um tratamento ortopédico, como muitas pessoas acham. E Roleplay significa literalmente o nome, que é Jogo de Interpretação de Papéis. A gente pode fazer uma analogia com o teatro que é relativamente parecido, mas é basicamente personagens que... É basicamente você interpretar um personagem que você vai criar. Normalmente você joga com um grupo de pessoas e esses amigos se reúnem para contar uma história. A gente vai ter uns jogadores e vai ter um mestre. E, em geral, essas aventuras vão ser pré-determinadas. Então, os jogadores e o mestre vão entrar em consenso e vão entender que a gente vai falar sobre um determinado tema. Esse jogo de interpretações de papéis, né, para o português, ele vai ser muito parecido com você interpretar alguém quando você está interpretando um teatro. Você vai ter suas fases, você vai ter que agir de uma determinada maneira como se fosse o personagem. A grande diferença que diferencia bastante, além da jogabilidade de você interpretar um personagem no teatro, é que tudo é meio que no improviso, né? Porque a história está sendo contada por uma pessoa que sabe a história, mas o resto dos players não sabe. Porque senão a gameplay ficaria um saco se todo mundo soubesse o que aconteceria. Exatamente. É muito legal a gente também deixar claro que o RPG a gente tem uma visão muito sobre medieval, o mundo místico, etc. Mas um RPG pode ser absolutamente de qualquer coisa. Ele pode ser inspirado em literatura, cinema, ele pode ter uma missão simples de salvar uma princesa, ou ter uma trama política muito complexa. Ele pode falar sobre vilões, ele pode falar sobre heróis, ele pode tratar de terror, ele pode tratar até de... sei lá, no RPG de sexo, nunca vi, mas vai que tem. Pode ter. O tema é variado e é isso que torna tão mágico jogar RPG. E isso pode ser visto, né? Isso pode ser feito em várias ambiências, porque pode ser tanto no medieval, uma ambientação medieval, pode ser uma coisa mais lúdica, pode ser uma coisa espacial, uma coisa cyberpunk, uma coisa futurista. Cyberpunk já é futurista, mas um futurista diferente. Imagina aí. Pode ser uma coisa do Velho Oeste, pode até ser Uhum. cotidiano nosso, sabe? Se passar no mundo real e tudo mais. O João falou do cotidiano, que é uma coisa que vai acrescentar. Você fala assim, nossa, mas por que eu vou jogar um RPG sobre o cotidiano? Mas aí, isso vai depender bastante da história que você está contando. Às vezes você quer tratar, por exemplo, você quer ser um personagem que você é um advogado, e você tem que tratar de um crime. Você está tratando no mundo real, mas você está contando uma história ali que tem a ver dentro desse mundo real. Você está representando o personagem, sabe? E o RPG, ele roda muito em torno de imaginação. Você necessariamente, hoje em dia na internet, você não precisa de nada, além da sua imaginação e um pouco de internet para você poder fazer tudo que você precisa fazer. Porque você não vai precisar de necessariamente você vai precisar de um tabuleiro, necessariamente você vai precisar de dados, necessariamente você não vai precisar de nada, você precisa da sua imaginação para poder interpretar os papéis e imaginar a trama. E aí o RPG, quando a gente está explicando, é uma coisa um pouco, né, difícil de você entender, mas é aquele tipo de coisa que você aprende fazendo, sabe? Quando você reúne os amigos e você tá lá começando a jogar, que você saca como que é jogar RPG.
Eu acredito que sim, RPG, tipo, a gente só aprende jogando, porque se você for pegar, você não vai, ninguém aqui realmente leu o livro de regras, vamos admitir um pouquinho. Desculpa, são 200, 300 páginas assim, de regras e regras e regras. Mano, eu não sei nem mais fazer Bhaskara, tá ligado? Eu tenho, tipo, o livro do mestre da terceira 3,5, da edição 3,5 de D&D. Mas nem eu comprei, eu ganhei, sabe? Tipo, eu nunca li. Até porque eu nem jogo a 3.5. Mas ninguém joga. Tipo, tá tudo ali na internet, você pode aprender. Não é difícil de aprender. Às vezes parece um pouco complicado, mas não é. E o mais interessante é que o RPG é muito personalizável, porque o mestre meio que vai ser o deus daquele mundo. Então ele que vai decidir as coisas, o sistema, ele pode personalizar o sistema como ele quiser, é bem adaptável. Você não precisa, quer dizer, aí eu já não sei. Aí você, o Marcelo e o Felipe falam, porque aqui eu tô meio como figurante, porque eu realmente não manjo muito de RPG. Mas você pode adaptar algumas regras para o seu universo e tudo mais, caso você crie o universo ou você crie um sistema, sabe? Então é uma coisa que não é totalmente ali na risca. Isso é muito importante que você falou, e você tá certo. O RPG é um jogo, gente. Isso é importante salientar. Ele é um jogo. Não é pra ter 20 regras que dificultam o você deixar a mesa divertida. O mestre tá ali pra tornar a aventura o máximo divertida, tanto pra todo mundo, sabe? Né? Tanto pro mestre quanto pros jogadores. Então ele pode sim, às vezes, mudar uma regra, mudar uma rolada, digo, uma rolada, uma, uma jogada de dado, sabe? Você joga um dado, ele pode mudar o resultado às vezes. Óbvio, ele não pode abusar disso pra tornar a experiência chata, mas ele pode mudar algumas regras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Normalmente eu sou o mestre. Eu não gosto da regra de ter ração e em RPG tipo medieval, D&D. Eu não gosto dessa regra de ter comida, deles terem que contar comida. Eu uso muitas vezes, não é uma coisa que eu gosto. Ou, por exemplo, regra de água, também não uso. É, que é outra regra que eu. Em geral, eu não uso muito essas coisas porque eu normalmente acho que deixa o jogo mais cansativo de você jogar. Principalmente quando você tá numa mesa grande. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que deixa a mesa mais divertida. Tirar um pouco dessas regras. Óbvio, você acha que isso torna a mesa mais realista, é mais legal? Legal também. Desde que seja divertido pra todo mundo. É porque você já tem um slot gigantesco de magia, de arma, de golpe, ainda tem comida, água, o caralho é quatro, leva um dildo também, não sei o que você vai fazer no RPG, entendeu? É muita coisa pra lidar. Aí às vezes pode até ficar um pouco complexo demais e um pouco menos divertido. Você não quer ter uma planilha do Excel pra jogar RPG. Mano, é assim, é um jogo é um jogo para você se divertir, não é um jogo de simulação, sabe? Não é um jogo tipo que a gente segue a realidade, a não, a gente não segue a realidade, basicamente. Aqui é um jogo de fantasia, a gente tem que se divertir, tá ligado? E tem uma coisa legal também de se comentar, é que o RPG, e isso vai definir bastante como forma de jogar, é que o RPG normalmente é um jogo tipicamente colaborativo. O que é isso? Normalmente quando você está jogando um jogo de tabuleiro, ou quase todos os jogos que você joga contra alguém, eles são competitivos. Mas no RPG, normalmente eles são colaborativos. Normalmente existe uma party, um grupo de jogadores, party é um grupo de jogadores, e de personagens, né? E eles estão juntos para concluir uma missão. Então eles são um grupo, eles têm que trabalhar juntos, entendeu? E isso que normalmente acontece no RPG. Óbvio que pode existir exceções, mas normalmente é isso que acontece. E também é meio que obrigação do mestre, meio que unir a party também, sabe? Às vezes ele que tem que também colocar os desafios, ele tem que unir os jogadores, ele tem que tentar, tipo, meio que fazer esse bando de gente que nem se conhece direito se unir, sabe? É complexo. É, Por isso que eu digo, eu acredito que o mestre tem que ter pelo menos alguns anos de experiência de D&D, sabe? Já ter esse jogador por um tempo. com certeza. É porque você precisa de um pouco de jogo de cintura. Você precisa construir uma história que ligue eles. Afinal, como a gente falou antes, é um jogo de interpretação de papéis. Então você não pode só. Porque o meu personagem é um personagem super forte, super inflexível, super, sei lá, intolerante. E aí ele é obrigado a se juntar com alguém por causa de conveniência, por exemplo. Isso não pode, o mestre tem que construir uma boa história para poder deixar com que aquilo fique mais orgânico possível, sabe? E o lance de ser colaborativo leva também a um ponto importante, né? Normalmente RPG não tem ganhadores e perdedores. Isso é uma outra coisa importante. Porque é bem diferente de outros jogos de tabuleiro. Morrer, morreu. É verdade, aí você pode perder morrendo. Mas o mestre, ele tem que principalmente saber improvisar. Porque
a história é sua, você cria a história ou você pega uma história pronta e tudo mais. Só que não é uma história igual um jogo igual Dragon Age ou The Witcher, que as escolhas dos players estão ali na tela para eles escolherem, sabe? Tipo, eles fazem o que eles quiserem. Então você tem que saber lidar com isso. Porque pode ser que você esteja planejando um caminho para eles seguirem, mas pode ser que um ali, um player, não queira seguir aquele caminho. Aí você vai ter que saber contornar a situação e boa sorte. O que a gente queria falar aqui é pra explicar mesmo o que que é esse jogo. O que que é quando as pessoas falam, ah, tô jogando RPG, tô jogando RPG. Isso é RPG, isso é um RPG de mesa. O conceito agora de jogar o jogador é que, assim, independente do sistema, que o sistema seria o conjunto de regras que você joga, porque existem vários sistemas, existem D&D, existe Call of Cthulhu, existe Vampiro à Máscara, existe... Vocês sabem mais algum aí? Eu esqueci. Tá me dando branco, mas tem Tem mais. aquele sistema ridiculamente complexo do Star Wars, que é a Fantasy Flight Game 6. Verdade. Tem aquele, Heróis Malfeitores também, que é de super-heróis. Existem vários sistemas, que existem regras próprias. Mas independente de ter um sistema, a gente sempre vai ter o narrador, que a gente comentou aqui bastante, o mestre, que ele pode ter vários nomes, dependendo do sistema também, mas ele vai ser sempre a mesma função, que ele vai estar lá para criar a história, julgar as ações dos personagens, e ele normalmente não vai ter um personagem, porque ele está contando essa história. E tem os players que vão estar participando dessa história. A gente já falou isso, mas é bom salientar, porque é assim que funciona, entendeu? Essa é a base de qualquer jogo de RPG. O mestre é tipo o árbitro, entendeu? Ele é o cara que vai falar, não, mano, você não pode rolar um, um teste de carisma pra seduzir o dragão, tá ligado? Você não é o burro do Shrek, essas coisas. Exatamente. Ele é que vai definir os limites, porque às vezes a gente tem algumas coisas que começam a passar dos limites, e aí ele tá lá pra fazer os limites. Ele tá lá pra não deixar que tudo vire um caos. Exatamente. Outra coisa legal é a gente estipular conceitos, né? Quando a gente fala uma sessão de RPG, é um período de horas que a gente vai estar jogando uma aventura, né? Essa sessão é chamada de aventura. Então ela pode durar, sei lá, eu acho que a menor mesa que eu já joguei foi de 1 hora, assim, porque realmente demora. Eu nunca joguei menos que isso. Acho que é impossível, na verdade. Mas eu acho que mesmo de 1 hora passou, mas enfim. De 1 hora até, sei lá, virar uma noite, que é uma aventura. Quando você joga várias aventuras, você joga uma construção, né, de aventuras, tem um mestre e toda vez você reúne a mesma galera pra continuar aquela história, a gente chama isso de campanha. É, mano, aí é bem, tipo, tem mais, tipo, coisas, tipo, a diferenciar, tipo, mas é bem fácil até, é bem simples às vezes, você só tem que, às vezes algumas regras você não tem que bem questionar, você só tem que ir com elas, sabe? Tenta não nadar contra o rio, você tem que nadar a favor do rio, entendeu? Exatamente. Aí você fala assim, beleza, então eu sei o que é um RPG, é roleplay game, eu tenho que interpretar um personagem, vai ter uma história que vai ser contada, eu vou ser os personagens dentro dessa história, beleza. Mas como que eu faço o meu personagem? Normalmente, os jogadores criam seus personagens baseados no mundo que eles estão jogando com algumas regras pré-estabelecidas. E eu não estou falando de regras de jogo, eu estou falando de regras daquele mundo. É, Existem algumas, por exemplo, vamos pensar aqui num mundo paralelo. Imagina que. Senhor dos Anéis. Imagina o Senhor dos Anéis. Você vê lá os hobbits que são pacíficos e etc. Eles têm umas certas regras sociais ali. Eu não posso criar um. Poder você pode, né? Mas seria um pouco absurdo você criar um ditador hobbit que comanda um grande reino, sabe? Porque eles são caracterizados por ser aquela espécie, sabe? Então existem regras sociais ali dentro do mundo. E aí você cria esse personagem, normalmente com a ajuda do mestre, e aí você vai colocando os pontos fortes desse personagem, a função que ele vai ter dentro da party, porque assim, é importante falar isso porque você tendo um personagem não pode ser bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Você vai ter algumas coisas que seu personagem, por sei lá, ser de uma determinada classe, vai fazer. Então, você vai criando isso. Até porque o seu personagem ele vai evoluindo. A cada campanha que passa, ele ganha níveis, ele vai ficando mais forte, ele vai achando novos itens, vai aprendendo novas coisas. Então, o seu personagem vai crescendo ali naquele mundo. Ele já não pode começar sendo um cara extremamente forte ali. Também é importante você estar com gente que você goste, sabe? Porque ter que estar com gente que você às vezes não conhece ou até mesmo que você não gosta pode ser um pouquinho prejudicial para sua própria interpretação, bem como para o seu divertimento, sabe? Interpretar uma coisa já não é uma coisa comum da gente se fazer.
Imagina você vai ter que fazer uma coisa que você não faz com frequência, que provavelmente vai te dar muita vergonha, com pessoas que você mal conhece. Ou ainda, pessoas que você conhece, mas são muito escrotas com você, sabe? Que vão deixar um ambiente muito estranho. Você vai se sentir ansioso, vai se sentir mal de fazer as coisas ali. Então é sempre bom você procurar um ambiente agradável pra você poder jogar. Com pelo menos uma pessoa que você conhece, que você tem confiança naquilo que você tá fazendo, pra que você possa se soltar e jogar e se divertir. Porque a gente falando nisso, mas novamente, é pra se divertir, não é pra ter planilha no Excel, não é pra te deixar desconfortável. A real é que a real função é a recompensa, porque é um jogo trabalhoso de se fazer, de se montar, né? Porque tanto para o mestre quanto para os jogadores, você tem que fazer certos processos ali para conseguir jogar. Só que isso não valeria a pena se não fosse recompensador. Se no fim da mesa você não se sentisse feliz, se você não se divertisse durante a mesa, sabe? Porque se você fizesse todo aquele trabalho só pra mostrar que você fez aquele trabalho, que o seu mundo é vasto, gigantesco, muito vivo, completo e ser chato pra caralho, não adiantou de nada, entendeu? E o que você pode fazer? A gente, o que você pode fazer dentro de um RPG? E é absolutamente tudo. Você vai estar dentro de uma história que vai estar sendo contada. Então vai ter um objetivo que ele vai estipular, mas normalmente vai estar um objetivo, que pode ser ou jogado na sua cara desde o início, ou você vai ter um objetivo que vai ser desenvolvido com o tempo. Vamos supor que existe um grande vilão, só que você ainda não sabe da existência dele, talvez você vai descobrir. Você vai ter o objetivo de impedir ele, claro, se seu personagem for bom. E a história vai ser desenvolvida para você cumprir esse objetivo. Óbvio que você pode falhar, você pode morrer no processo. A história é imprevisível, que essa é a graça do RPG, porque tudo é imprevisível. E existem os seus objetivos pessoais do seu personagem. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia eu tô numa mesa que tem lá a minha paladina. Ó. O meu objetivo é restaurar minha ordem, por exemplo. Mas existe um objetivo da mesa. E pode ser que, por hora, os objetivos se sobreponham uns aos outros. E que faz sentido pro seu personagem isso, sabe? Então, tipo, isso é muito legal de você ver que, apesar do seu personagem ter sua individualidade, ter seus objetivos, ele vai ser trabalhado de forma individual, mas ele também tá ligado com a história do entorno, entendeu? Então, o RPG, ele é. Eu posso falar, vai ter um objetivo, mas é essa imprevisibilidade de como você vai jogar que torna ele interessante, entendeu? E ele é um jogo bem livre, sabe? O seu personagem ele tem as próprias ambições dele e isso pode convergir com ali a mesa. Por exemplo, no último RPG que eu realmente participei com os meninos, o objetivo do meu personagem era achar o irmão dele. Enquanto o resto todo da party estava fazendo outras missões, o meu personagem estava procurando o irmão dele, sabe? Então aí a gente já volta naquilo do jogo de cintura do mestre, porque o Marcelo foi o mestre nessa mesa, então ele precisou criar ali uma side quest pra mim, basicamente, pra eu ter alguma coisa pra jogar, enquanto os outros caras estavam realizando outros objetivos que já eram mais focados pro objetivo central assim da mesa. É exato, esse ponto. O personagem tem suas atividades e objetivos, tem o objetivo da mesa e etc. Olha, uma coisa que eu quero salientar também é que só porque você tem liberdade de fazer tudo não significa que você tem que fazer tudo. Esse é um bom ponto. Não seja escroto jogando. Exatamente. E também não significa que você consiga fazer tudo. Sim, Porque o sim, seu obviamente. personagem, ele também não vai ser o Deus ali. A gente falou, ele começa básico, sabe? Nível 1 ali. Então, por exemplo, você acabou de criar seu personagem, a mesa acabou de começar, e você... Não, acho que eu vou ali naquela vila e assassinar a vila toda, cheia de cavaleiro fodão, um monte de bruxo, mago, um negócio super equipado. Você vai matar os trolls com um graveto, sabe? Não é assim que funciona. Porque você vai morrer no processo. A gente tá te falando as coisas que você pode fazer, mas é bem importante a gente falar assim, o que você não pode fazer. Eu acho que isso também vai muito ligado à sua capacidade de interpretar. Porque quando você monta o personagem, não dá pra você ser bom e mal. Não dá pra você ser todos os opostos da mesma coisa. Então, você tem que se comportar de acordo com esse personagem. Então, se você criou um paladino da justiça, todo bom, você não pode falar isso que o João, você não pode fazer isso que o João falou, vou lá exterminar a minha vila. Até porque você não vai conseguir. E o dois, se você conseguir, por que você faria isso se você é um paladino tão bonzão? Sabe? Você é um cara bom. Não tem sentido você fazer isso. Existem essas regras pré-estabelecidas que não vão estar no livro de regras, mas que você tem que saber pra hora de jogar. Porque você tem que ter um senso, sabe? Um simancol. O seu personagem, ele tem um arquétipo, ele tem ali uma personalidade, sabe? Você deu pra ele alguma base. E se a base do seu personagem, por exemplo, é ser um cara muito malvado? Como é que fala aquela classificação que o cara é filha da puta mesmo? Que ele pode ser evil, né? Em D&D a gente tem Chaotic Evil, Lawful Evil, Neutral Evil.
É isso que você tava perguntando? Isso. Finge que é o cara mais filha da puta do universo, assim. Ele mata cachorro, sabe? Isso é, Chaotic isso Evil. é ser muito filha da puta. Aí imagina que você tá jogando com esse personagem e lá no meio da missão, tipo, você poupa o inimigo. Não faz muito sentido. Não, não faz. Exato. Tem o lance também de você fazer outras duas coisas muito importantes, que um é o metajogo, né, o sexto sentido que você pode ter, que é você, por exemplo, vamos supor que você aí é um graduado de química, você já é um doutor em química, dá aula em faculdade, ganhou o Nobel, enfim, você sabe muito de química. Aí você criou um guerreiro, um bárbaro com 5 de inteligência. Só porque você sabe uma coisa na vida real, não significa que o seu personagem saiba disso. O seu bárbaro, só porque você é um graduado de química real, não pode fazer uma bomba caseira com um guardanapo e uma cerveja. Não, não pode, ele tem que seguir o que tá ali. E apesar de se parecer com o que a gente falou, ali a gente tá falando de alinhamento, né? Da moral dos personagens. Mas existem coisas que os players, porra, eu sei disso, eu vou fazer aqui enquanto tô jogando. Não, isso não pode, sabe? O personagem sabe ali o que ele sabe. E tem regras do universo, sabe? Por exemplo, você tá jogando uma aventura pré-histórica. Ali na época da época das cavernas e tudo mais. Aí você fala, ah não, agora o meu personagem vai fazer um coquetel molotov. Mano, já é difícil achar o fogo, quem dirá o álcool. Exatamente, exatamente. Todas essas regras, elas são baseadas em você ter senso, sabe? Você priorizar a diversão de todo mundo e não só a sua. É um jogo bem democrático, na verdade, se você for ver, porque você precisa pensar em todo mundo. Você não pode pensar só no seu umbigo. Você precisa pensar como você vai deixar divertido pra todo mundo. Não joga com pessoas babacas, é assim que você resolve. Eu acho que a gente queria dar uma conceituada assim sobre o que é o tema, sobre o que é RPG, como se para que a gente pudesse depois focar em coisas mais específicas, porque a gente quer que isso vire uma série. A gente vai tentar trazer convidados, às vezes o mesmo, o Fê pode aparecer aqui mais vezes, a gente vai trazer pessoas diferentes para poder falar das experiências deles, quando a gente estiver comentando e dar o conhecimento deles, né, essa mente maravilhosa do Felipe, e poder falar sobre isso mais especificamente, por exemplo, não definimos ainda, por exemplo, o próximo tema, mas a gente poderia, sei lá, explicar como faz uma ficha. Aí já estaria indo mais profundo. Mas essa base, apesar de ser simples, é importante você ter. Isso aqui é mais um panorama geral. A gente está apresentando para você o que é o RPG. A gente ainda não está te ensinando o que fazer tintim por tintim para começar a jogar. Porque, por exemplo, a gente está falando bastante aqui sobre sistema, mestre, personagem, ficha, universo, história. E a gente pretende fazer episódios abordando cada tópico desse, entendeu? Tem que ter um episódio só do mestre. Porque o mestre faz coisa pra caralho. A gente nem citou aqui algumas coisas que o mestre faz e a gente tem que falar no podcast futuro, entendeu? E a gente queria trazer umas curiosidades, assim, umas coisas tal. E pra finalizar, acho interessante vocês saberem da onde surgiu o RPG, né? Porque tem gente que pensa que é muito antigo, tem gente que pensa que é muito recente, tipo, ah não, o Selbit inventou o RPG. E não é bem assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tô tendo um ataque cardíaco. É o gatilho do Marcelo. É o gatilho, é o gatilho. Mas não, o RPG na verdade, ele não é tão velho, mas também não é atual, sabe? Ele surgiu Uhum. ali nos anos 70, mais especificamente em 71. E claro, Então, não faz tempo. no país, né, no país que vem tudo, os Estados Unidos. Ai, ai, o capitalismo. E Isso o capitalismo acertou. E o primeiro RPG de todos, o mais conhecido, porque você fala RPG e se você tem um mínimo conhecimento, você pensa, ah, é o medieval lá, o Dungeons and Dragons. E é esse mesmo, esse foi o primeiro RPG que surgiu, que foi criado. Só que ele não tinha esse nome, na verdade ele se chamava The Fantasy Game. Então, ele tinha esse nome, né? Ele foi criado com esse nome, The Fantasy Game, e em 74 aí ele foi rebatizado como Dungeons and Dragons. O nome que, né, tá aí até hoje, o famoso D&D. O poderoso. A mamacita. Ele foi criado por uma dupla de amigos. O Gary, não sei pronunciar o sobrenome dele. Vilgax, Vilgax. Gente, porque assim, os americanos têm cada nome, sabe? Mas é Gary Gygax, não sei. E o Dave Anderson, ou Anderson. Sim, e assim,
Pra uma dupla de caras criarem um jogo com tanta regra, com tanta coisa assim igual RPG, com certeza eram dois nerdão, entendeu? Com certeza, se ficava trancado lá no porão jogando jogo de tabuleiro até a madrugada, fazia, pô, vamos fazer aqui, chamava o amigo pra ir na casa dele e falava, não, vamos ficar aqui, pedir uma pizza, ficar aqui até de madrugada jogando e tudo mais. E eles realmente faziam isso, só que não com o RPG. Me identifiquei. Eles faziam isso com jogos de guerra, que é bem popular nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é, oh meu Deus, o exército, entendeu? O exército é a celebridade de lá. E eles jogavam esses joguinhos de guerra, né? Pick War mesmo, de estratégia e tudo mais, que era um negócio mais elaborado. E assim eles pensaram, por que a gente não cria o nosso próprio? Só que em vez de ser com guerra na bala, vamos fazer uma guerra na espada, no arco e flecha, na magia, no soco de troll. Aí os malucos piraram. O Senhor dos Anéis aí, ó. O Senhor dos Anéis veio antes ou depois? Bem antes. Então tá vendo? Provavelmente foi aí que eles se inspiraram. Na Com Terra-média. certeza, porque, assim, claramente Tolkien tem uma puta base para RPG, principalmente medieval. Porque, mano, a Sociedade do Anel é uma party. E cada um tem uma É uma classe parte. diferente. Inclusive, se eu não me engano, o Hobbit, né? Se chama Halfling no no D&D. Mas se eu não me engano, só se não chamou Hobbit por causa dos direitos autorais do Tolkien. Senão ia se chamar Hobbit também. Mas aí eles acabaram nomeando o bichinho de Halfling. Mas é a mesma coisa. Se você for ver um Halfling e um Hobbit, é o mesmo bicho. Bem interessante isso aí. Então, É. e eles jogavam, né, esses joguinhos de guerra. E tinha lá os pininhos, né? Até tem jogos que você usava o próprio bonequinho, igual aquelas. Que é americana. Sempre tem série americana isso, né? Sempre tem um louco que faz aquela representação de uma guerra. Ele pega uma mesa e faz lá o campo de guerra, coloca os bonequinhos, as miniaturas. E assim vai. E eles tiveram a ideia, por que, que ao invés de jogar com exércitos, né? A gente não joga cada um com um personagem? Aí eles foram lá, pegaram, cada um fez o seu personagem e assim foi o processo, né, a origem ali do RPG. O RPG hoje em dia, né, do D&D, tudo é pago, gente. Assim, você entrou no site deles e respirou $5. Qualquer coisa é pago. Ainda bem que existe a pirataria. Ainda bem. Ainda bem que existe a pirataria, porque senão. Nossa, é uma coisa. Eu acho. É porque assim, se você. Essas coisas aqui pra vir pro Brasil, porque a gente tem moeda desvalorizada, é muito caras. Acho que lá deve ser um preço mais acessível, né? Mas aqui as coisas são muito caras. Então qualquer coisa que você compra, você gasta muito dinheiro. Dado mesmo, muito simples, você gasta muito dinheiro. Tanto é que a gente começou a jogar RPG e, tipo, a gente demorou muito pra jogar com dado, sabe? Eu acho que eu nunca participei de uma mesa que tinha realmente um livro oficial D&D. E porque são. Ah, não, a última teve, só que eu não usei muito. Digital. Ah, entendi. Eu tinha o físico, mas eu não usei. Não, então beleza, retiro o que eu disse aqui. Olha aí, o João começou soltando fake news, é assim que o mundo acaba, João. É que eu não manjo muito de RPG, gente. Eu falei, eu tô aqui mais como o cara ali do fundo, eu sou o figurante. Eu sou o NPC. Olha aí, referências. Mas é isso, eles criaram o RPG, ficou popular ali nos Estados Unidos, principalmente entre os nerdola. A gente pode ver isso em Stranger Things, por exemplo. Em várias séries americanas tem o grupo do RPG no colégio, sabe? Que eles sempre tem aquelas atividades extracurriculares de ir pro grupo depois que acaba a aula. E, mano, já vi várias séries que tem o grupinho do RPG. Aí sempre tem um maluco vestido de Merlin, eles sempre estão jogando os dados lá. Ninguém se veste de Merlin, tá, gente, na vida real. Quer dizer, se quiser se veste, né? Mas não tem necessidade. É, a gente nunca fez um RPG caracterizado. Acho que nunca vai fazer também. Não tem necessidade. Mas quem quer, É, só comprar uma fantasia lá e arrasa. exato. A outra coisa que é legal a gente falar é que o RPG ele se tornou um objeto de estudo durante os anos 90 e continua até hoje. É uma coisa que a gente vai gravar um podcast para falar sobre isso só, mas o RPG ele pode ser uma ótima forma de você ensinar as pessoas a fazer qualquer coisa, porque você vai estar interpretando papéis. E tem várias pesquisas, inclusive o Brasil tem várias pesquisas disso, várias pesquisas nas universidades pesquisando como melhorar a aprendizado por RPG. Mas eu acho que é isso, gente. Esse aqui é um introdutório pra gente ir para coisas mais específicas.
Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. A gente se esforçou para poder fazer. É a primeira vez que a gente faz um podcast mais informativo e não só conversando. Então, se às vezes a gente ficar um pouco confuso, perdoe-nos, por favor. E quem sabe, e venha ver o próximo que provavelmente vai estar muito melhor. Esse aqui foi o episódio piloto de RPG. E assim, a gente espera que você tenha se familiarizado com os nomes, porque a gente vai falar muito disso daqui pra frente. A gente vai falar sobre o que é mestre, players, ficha e tudo isso que a gente já falou, entendeu? Sistemas, e é um bagulho muito profundo, muito extenso. Por isso que a gente vai fazer vários episódios picadinhos pra fazer uma coisa mais simples, entre aspas, mas por exemplo, você tá ouvindo esse aqui e você pensa, nossa, que da hora, parece muito legal jogar RPG. Vou começar a jogar RPG. Aí você vem aqui, acompanha a nossa série de RPG e toda semana a gente. Toda semana não. Não sabemos ainda. Quando se vai ser quinzenalmente, se vai ser uma vez por mês, a gente tá decidindo isso aí no calendário. Acompanhe no Instagram que a gente informa lá. Se vai ser quinzenalmente, uma vez por mês, a gente vai falar lá. É isso aí. Aí você vem aqui e pensa, tá, como é que eu começo a jogar RPG? Aí no próximo episódio a gente já vai falar como criar seu personagem, como criar uma ficha. Aí tudo mais, aí a gente pode falar sobre mestre também. A gente, como a gente falou, não decidimos o próximo tema, mas vai ser um negócio mais centrado, sabe? Esse aqui foi realmente uma apresentação, foi pra mostrar pra vocês o que é esse mundo. Quer fazer alguma consideração, Fê? Não, acho que tá. Foi mal, eu tava um pouquinho de dor de garganta. Eu acho que tá tudo. Todos os pontos já foram muito bem explicitados. Ok, obrigado pela sua linda participação. Opa, valeu. E volto sempre. Até a próxima, gente. Beijo na bunda de vocês. Isso aí, acompanha a gente no Instagram porque a gente tá fazendo um conteúdo muito legal, principalmente se você gosta de Olimpíadas e esportes e cultura pop, porque nossos posts sobre isso estão, ó, uma beleza. Uma belezinha. Dá um like se você estiver escutando no YouTube, compartilha para algum amigo seu aí que você quer começar a jogar RPG com ele, ou se ele já joga RPG, ou se você joga RPG e quer convencer alguém a jogar com você. E é isso aí, até a próxima semana, que vai ser um quadro diferente, mas depois até o próximo dia que a gente vai gravar outro quadro de RPG.